Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Até a aula passada, a gente tratou um pouquinho de metrologia, falamos um pouquinho sobre medições, um pouquinho sobre erros e tal. Tivemos o nosso primeiro testinho semana passada. Média geral foi muito boa. E agora eu vou entrar um pouquinho com vocês na parte de rugosidade e acabamento superficial. Porque essa parte de rugosidade e acabamento superficial, ela tem duas vertentes importantes, né? A primeira é você entender o que é a rugosidade. Desculpa. É você entender o que é a rugosidade, como que ela é medida, quais são os parâmetros, né, o que acontece. E do outro lado é você saber que uma hora você vai ou ler a especificação de rugosidade em um determinado desenho, ou você vai diretamente especificar uma rugosidade, né, em um desenho, um projeto que você esteja fazendo. E aí é importante você saber como que você faz isso, né, quais são as notações, quais são as normas e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos começar aqui, ó. Por que a gente fala em rugosidade, pessoal? A gente fala em rugosidade porque tem algumas aplicações que não é possível a gente obter as características, né, não só geométricas também, mas vamos dizer assim, as características funcionais da peça que a gente quer, só especificando as tolerâncias dimensionais, né? Então a gente tem vários exemplos disso daí. Um dos exemplos são peças quando você quer fazer um controle de atrito e desgaste, né? Então, se você tem peças com uma rugosidade maior, é meio intuitivo que você vai ter um pouco mais de atrito ali, né? Você vai ter mais abrasão e tudo mais. E se você tem peças com rugosidade menor, você tem menos atrito. Por outro lado, existe uma questão de lubrificação importante também, né? Que a peça ela tem que ter uma rugosidade suficiente para, que não precisa ser alta, mas às vezes ela precisa ter uma rugosidade suficiente para criar um filme de óleo em torno da peça e manter esse filme de óleo. Se ela for extremamente lisa, o óleo simplesmente não vai parar na peça, né? E aí você tem um problema de lubrificação. Então a rugosidade ela tem que ser bem controlada. E tem diversas especificações aí que vão depender realmente de cada aplicação para você controlar essa rugosidade. Depois, em outros casos, a gente tem a aparência do componente. Tem alguns componentes cuja aparência é importante, e para você chegar numa aparência legal, às vezes você precisa fazer um tratamento superficial do tipo polimento, onde você reduz a rugosidade. Ou tem alguns outros tratamentos superficiais que são químicos, né? Você pode fazer banhos aí de alguns tipos de metais, né? Do tipo cromo, por exemplo, que você cria uma película sobre o metal e isso acaba influenciando também na rugosidade. Tem várias aplicações. O escoamento de fluidos. Vocês já fizeram fenômenos de transporte, pessoal? Ainda não, né? Vocês vão fazer. Quando vocês fizerem fenômenos de transporte, vocês vão ver lá que quando eu tenho fluido passando por dentro de uma tubulação, você tem um nível de arraste, né? Que vai te dar algo que a gente chama de perda de carga. E essa perda de carga, ela depende da rugosidade interna da tubulação, né? Dependendo da rugosidade, você tem, para maiores perdas de carga, você tem mais, para maiores rugosidades você tem mais perda de carga, e para menores rugosidades você tem menos perda de carga,
né? E isso pode se tornar especialmente crítico em algumas aplicações onde você tem encrustamentos ali dentro do cano, né? Que pode parar algum tipo de resíduo, sujeira ali, ou mesmo oxidação, né? Dependendo do material da tubulação, e isso vai te causar um aumento de perda de carga. Então tudo isso é muito importante. Eixos de alto diâmetro e alto torque, né? Porque quando você precisa transmitir muito torque e você tem um eixo que tem um diâmetro muito grande, acho que eu já comentei isso com vocês, mas só ressaltando aqui que a maior tensão que você vai encontrar é na camada superficial do eixo, né? Bem no miolinho do eixo ali, né? Se você olhar no raio zero ali, a tensão é praticamente nula e ela vai aumentando conforme você vai indo para a superfície do eixo, né? Então, quanto maior o raio, maior a tensão. E em alguns eixos isso é tão crítico, em eixos de helicópteros, por exemplo, isso acontece muito, que o eixo tem que ser polido para ter o mínimo de rugosidade na superfície externa do eixo, porque se tiver alta rugosidade ali, pelo fato de você ter altas tensões, você pode começar uma trinca. E não é legal você começar trinca em eixos de helicópteros por motivos óbvios, né? Então, esse eixo, toda vez que o eixo é bem largo, vocês vão notar que esse eixo é polido. Eu tive a oportunidade de visitar Itaipu, por exemplo. Lá em Itaipu, os eixos das turbinas são bem largos mesmo. Eu não me lembro exatamente o diâmetro, mas com certeza mais de 1 metro. E esse eixo é polido, né? Os eixos são bem polidos lá para justamente evitar esse acúmulo de tensões. Outra coisa muito importante que eu já comentei com vocês aqui no caso do Fiat Stilo lá, ajustes, né? Quando você vai fazer um ajuste por interferência, que é um encaixe, onde você vai fazer um esforço ali para encaixar uma peça na outra, você precisa também controlar o acabamento superficial para que você não gere tensões ali que podem gerar trincas e acabar com o seu ajuste. Aí a gente tem alguns outros tópicos aqui, por exemplo, peças com menor rugosidade, elas tendem a ter um ciclo de vida maior, né? Não é necessariamente verdade, mas quando você tem uma menor rugosidade, você reduz algumas questões de atrito, você melhora algumas questões de lubrificação e tudo mais, então elas tendem a ter um ciclo de vida maior, mas vai depender muito das características funcionais da peça aí, né? Por que elas tendem a ter esse ciclo de vida maior? Você diminui o acúmulo de tensões superficiais e você tem um menor nível de atrito em geral, né? Dependendo de como que essa peça funciona. Por outro lado, você tem peças que têm um processo produtivo mais caro, né? Porque você vai ter que fazer um tratamento na superfície dessa peça aí, seja algo mais voltado para um tratamento térmico, um tratamento químico, um tratamento elétrico, um polimento, né? Algo mecânico, qualquer coisa que vá mexer com a rugosidade dessa peça. E isso torna essa peça mais cara. Então nem tudo na vida é polido, né? Apenas coisas que têm uma grande necessidade de serem polidas mesmo. Aí a gente tem alguns parâmetros principais aqui da rugosidade, porque medir rugosidade não parece, mas medir rugosidade é um negócio difícil. Por que é um negócio difícil? Imagina que você, lá no seu projeto, você queria fazer uma superfície plana. E a sua superfície plana, ela vai ser esse plano horizontal que a gente tem aqui, ó, que atravessa tudo aqui. Isso aqui é a sua superfície nominal, né, que a gente chama. Dessa superfície nominal, você vai ter desvios, e você tem alguns tipos de desvios, né? Então, o que você vai ter aqui, ó? Aqui é o perfil original que você mediu. Vamos dizer que esse plano vertical aqui é o seu plano de medição, como se você passasse uma agulha aqui, né? Hoje você tem rugosímetros que são óticos, você tem rugosímetros a laser, tem várias outras tecnologias que você não necessariamente precisa tocar na peça, mas tem rugosímetro um pouquinho mais antigo que é de agulha também. Então você pega como se fosse uma agulha de disco assim e vai medindo esse perfil. Lógico que os óticos são bem mais precisos, tá? E aí o que você tem, ó?
Primeiro aqui no desenho já tem uma falha aqui mostrando que dependendo onde você mede, você vai ter um resultado diferente, porque esse corte aqui de medição não está enxergando a falha, né? Mas de qualquer forma, medir nesse plano aqui, ó. Então eu tenho um perfil original de rugosidade que está todo aqui, e esse perfil ele é composto por duas componentes. Uma das componentes é essa ondulação aqui, ó. O que é essa ondulação? Eu ia falar que ela é um desvio com relação à superfície original, mas as duas são, na verdade, né? A ondulação e a rugosidade, as duas são desvios com relação à superfície nominal. Mas qual que é a diferença? A diferença é que essa ondulação, a gente fala que é um perfil de baixa frequência. O que é algo de baixa frequência? Essa ondulação que tem um comprimento de onda muito grande, né? Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Às vezes fica mais intuitivo a gente pensar em comprimento de onda. Então imagina que você tem, por exemplo, uma superfície que deveria ser plana, mas que a planicidade dela não é 100%. Então você vai ter um desvio aí, você vai ter uma ondulação, e essa ondulação é de baixa frequência. Ou você tem, por algum motivo ali, alguma questão de usinagem, alguma calibração de braço que não estava legal, essa superfície ela não saiu plenamente plana, ela saiu com algum desvio de planicidade, não só o plano não está paralelo, né? Não só ele perdeu o paralelismo ali com a horizontal, mas ele tem uma questão de ter alguma curvatura, às vezes ele tem um leve abaulamento esférico, pode ser. Isso daí tudo é questão de ondulação, são coisas longas, assim, são coisas que demoram a acontecer no seu comprimento aqui, por isso que a gente chama de baixa frequência. Repara que essa ondinha ela é bem tranquila aqui, não precisa ser necessariamente uma ondinha, mas são coisas longas, né? E essa ondulação aqui a gente não está interessado em medir a ondulação quando a gente fala de rugosidade, porque a ondulação ela não tem necessariamente a ver com a rugosidade da superfície. Aqui a gente mediu um perfil, né? Mas a ondulação ela é algo que vai depender bastante dos seus parâmetros produtivos, né? Então, como que está a sua máquina, se ela está legal, se ela não está, como que estava a fixação da peça, se ela estava legal, se ela não estava, e assim por diante. E isso é mais fácil um pouco de corrigir quando você tem desvios desse tipo aqui, ó. E de novo, esse perfil aqui de ondulação, ele não é algo que vai ter uma influência da mesma forma que é a rugosidade, que é aquilo que a gente quer medir, que são microvariações locais aqui na geometria da peça, não são variações tão longas assim. Quando a gente fala de rugosidade, são só as microvariações, é algo muito próximo, muito pequenininho, né? E isso daqui então é a rugosidade, é isso que a gente queria medir. A gente mede essa curva aqui de cima que tem rugosidade mais ondulação, só que a gente quer medir só a rugosidade, a ondulação a gente não quer medir, né? Então até aqui, ó, o perfil original ele vai ser a curva da ondulação mais a curva da rugosidade. E aí a gente tem algumas estratégias que a gente faz quando a gente pega esse sinal aqui, para realmente você conseguir remover essa ondulação aqui. É até algo que a gente está, é uma matemática que a gente está muito familiarizado nesse período de pandemia aqui. A gente vai falar um pouquinho de média móvel, por exemplo. O conceito é parecido com média móvel, mas aí a gente vai ver com calma aqui, ó. Então, eu coloquei 3 curvas aqui e aqui na legendinha você consegue ver o que elas são. Então aqui eu tenho o perfil medido, certo? Eu tenho um perfil original aqui, essa curvinha azul que está aqui. A escala de medição desse perfil é em micrômetros, né? Na escala Y aqui. E a escala X aqui é o percurso de avaliação, e esse percurso é dado em milímetros, né? Ele é muito maior do que o perfil que é dado em micrômetros aqui. Então a gente tem esse perfil, né, original. Esse perfil ele tem uma ondulação que é inerente dele, você percebe até essa ondulação aqui, a gente consegue observar essa ondulação aqui no perfil, parece que a onda está descendo um pouquinho aqui, igual essa ondulação que tem aqui. E se eu filtrar essa ondulação aqui, eu consigo realmente ter o sinal da rugosidade, que é
o perfil menos a ondulação. Você vai ter essa rugosidade. Repara como ela oscila em torno de uma linha reta aqui, não necessariamente em torno de algo que tem uma ondulação aí. Gustavo falou que acabou a bateria do celular. Não tem problema não, Gustavo, tá tranquilo. Beleza. Então a gente tem essas questões. Como que eu trato isso? Sabendo que o que eu quero, a informação que eu estou interessado é a curva pretinha aqui, e a informação que eu consigo medir é a azul, que está contaminada com a vermelha. Como que eu faço? A gente sabe aqui que para medir a rugosidade o objetivo não é medir as dimensões do corpo, né? Então a ondulação e mesmo a medição do corpo está fora, né? Eu não quero saber quanto que é um diâmetro, quanto que é uma medida específica, eu quero saber só a rugosidade da superfície. Então eu quero medir os desvios com relação a uma forma de referência. E essa forma de referência normalmente é chamada de sistema M. A referência, a referência para a rugosidade, ela vai ser então uma linha média que representa aquela superfície que você está medindo. Essa linha média, né, de novo, a sua superfície ela não precisa ser necessariamente um plano ou algo reto. A sua superfície ela pode ser uma esfera, por exemplo. Às vezes imagina que eu tenho uma junta esférica, então dentro da junta eu vou ter uma esfera. E essa junta esférica ela é polida. Então eu preciso medir a rugosidade na junta esférica. Mas como que eu faço para medir a rugosidade se ela é esférica, né? Se qualquer coisa que eu tentar traçar ali vai ser no mínimo algo circular. A gente traça linhas médias sobre um curto trecho do perfil original. Você mede um pedacinho bem curtinho, poucos milímetros, traça uma linha média e com isso a gente tenta minimizar a influência da ondulação. Então olha aqui, ó. Eu coloquei algumas curvas aqui nesse perfil, ó. Eu coloquei primeiro a nossa medição em azul, é exatamente a mesma medição do outro slide que estava em azul também. Aqui eu coloquei em verde a ondulação teórica. Por que eu coloquei em verde essa ondulação teórica? Porque essa curva azul é uma curva que eu gerei, né? Ela não é uma curva medida, ela é uma curva que eu gerei lá no MATLAB. Então eu gerei um perfil de ruído, que é mais ou menos o perfil da ondulação, e somei com essa ondulação teórica. Então nesse caso eu consigo saber exatamente quanto vale a ondulação teórica. Na prática a gente não consegue saber, né? A gente nunca vai saber isso daí, mas em teoria a gente consegue saber. E aí eu tracei uma primeira linha aqui, que é uma linha média, que é a média desse perfil todo azul aqui, ó. Só traçamos a média da curva azul. Tá aqui, essa linha tracejada aqui vermelha é a nossa média. Beleza. Aqui, ó, se eu consigo enxergar essa ondulação, a primeira observação que a gente tem para fazer é que esse percurso de medição aqui está muito longo. Eu não poderia ter um percurso tão longo assim a ponto de eu conseguir enxergar a ondulação dessa forma. Mas a gente aqui está fazendo só alguns experimentos para entender as métricas, então aqui está válido para a gente entender. Então, estamos em uma aplicação pedagógica. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um percurso curto, né? Eu coloquei aqui como percurso correto. Então, olha só, quando eu pego um percurso curto e traço a linha média, essa linha média não está exatamente em zero, porque eu tenho o desvio da ondulação aqui, tá vendo? Então, ela não está exatamente em zero, ela está entre 2 e 2,5 milímetros. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse trechinho aqui, ó, de 2 até 2,5, esse pedacinho aqui. Se a gente pegar, eu vou ter isso aqui, ó. Eu tracei a linha média. Você repara que para este pequeno trecho aqui de meio milímetro, em vez do outro trecho de 10 milímetros, já não fica tão visível assim a ondulação. Lógico que a gente conhece como é a ondulação, então você consegue ver alguma coisinha aqui, mas é bem pouco. E aí o que você faz? Você pega um percurso desse, você traça a linha média só nesse percurso e você vai para o próximo percurso de meio milímetro, traça a linha média de novo, assim por diante, e você vai concatenando essas linhas médias. Então, olha só, quando eu tenho uma linha média feita em um percurso de meio milímetro e vou concatenando, repara como essa linha média ela está sempre próxima aqui da minha ondulação teórica. Lógico que ela não vai cravar,
né? Porque a gente tem dados aleatórios aqui, não teria como cravar, mas ela chega perto. Tem alguns trechos que tem um desvio maior, por exemplo aqui, né, entre 3 e 3,5 mm, tem um desvio grande para baixo. Mas em outros trechos, por exemplo, entre meio e 1 milímetro aqui, ou entre 1,5 e 2, você vê que tem uma aproximação muito boa com a curva de ondulação teórica. Então é uma medida que a gente consegue usar. E essa aproximação aqui, ó, utilizando essa linha média, ela segue muito melhor essa ondulação teórica que a gente tinha do que essa linha média aqui pegando o percurso todo. Então, obviamente que essa estratégia aqui é uma estratégia melhor. E aí isso aqui entra um pouco naquela matemática da pandemia que eu falei para vocês, né? Então a gente tem uma média que é recalculada por trechos, né? Então eu pego um trecho de meio milímetro, calculo a média, pego outro trecho de meio milímetro, calculo a média, e assim por diante. Eu vou fazendo essas médias aqui e eu tenho uma média móvel. Essa média móvel vai me dar uma informação de tendência, que no caso aqui é ondulação teórica. Por que eu preciso tentar estimar essa ondulação teórica da minha medição? Porque a gente quer extrair ela da medição, né? Eu quero tirar a ondulação teórica e eu quero medir a rugosidade, que é exatamente essa oscilação em torno da ondulação teórica. Então eu preciso saber mais ou menos como é que é essa ondulação teórica para ver se eu consigo extrair ela das minhas medições e consigo realmente estimar aqui como que está funcionando a minha rugosidade ao longo da superfície como um todo aqui. Beleza. Aqui tem uma figura que eu tive uma certa preguiça de gerá-la, então eu tirei uma foto do livro. Peço perdão porque ficou horroroso, mas em próximas versões do material prometo que melhorá-la-ei. Vamos utilizar esqueci o nome disso. Então a gente tem aqui, ó, algumas coisas importantes. Por exemplo, eu tenho um percurso aqui, ó, que tem um comprimento total. Mesóclise, muito obrigado. Eu tinha esquecido o nome disso. Eu gosto de português, mas eu tinha esquecido esses próclise, ênclise e mesóclise. Então, muito obrigado. Então, como que você vai medir aqui, ó? Você tem alguns comprimentos aqui que são importantes. Aqui, ó, você tem o LT, que é o comprimento total. E desse comprimento total, a gente tem alguns subcomprimentos aqui que a gente vai ver, que a gente vai ter que entender e a gente vai acabar extraindo. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente escolhe o IT, e o IE ele é uma consequência direta do IT aqui, e o IN também são consequências diretas, tem uma continha que você faz, mas só para você saber, ó, eu vou escolher um comprimento IT. Escolhido esse comprimento IT, eu tenho dois comprimentos que se chamam I. Na verdade, eu não sei se são I ou se é um L agora, mas vamos entender. Deve ser um L, né? Vamos tratar isso aqui como L. Então, eu tenho um LT aqui, e desse LT, eu tenho alguns comprimentos aqui. O primeiro é o LV e o segundo é o LF. O que são esses LV e LF? Eles são comprimentos no início e no final da medição que a gente vai extrair dos dados, que a gente não vai utilizar. Aí você me pergunta, por que eu estou extraindo comprimentos no começo e no final da medição? Isso tem um pouco a ver com as características do processo de medição. Então o que acontece? Às vezes você vai, mesmo que seja um sensor óptico, né, se ele precisa se deslocar, por exemplo, tanto no comecinho quanto no final da medição, ele vai ter uma curva de aceleração e uma curva de desaceleração, né? Para ele vai acelerar, chegar numa velocidade constante e depois desacelerar para poder medir aquele perfil ali. Se for com agulha, é a mesma coisa. E isso vai provocar um comportamento, né, que é um comportamento vibratório, né? Um comportamento. Imagina que você tem, por exemplo, dá um exemplo para vocês aí. De alguma coisa simples. E agora não me vem nada em mente. Mas imagina... Eu não gosto de falar de pêndulo, porque pêndulo parece que é um negócio de cientista maluco, sabe? Eu gosto de pegar uns exemplos mais simples. Mas imagina
Imagina que esse braço robótico aí, ele está preso numa estrutura e essa estrutura é flexível, né? Então o que acontece se eu der um peteleco numa estrutura flexível? Ela vai dar algumas osciladas e depois vai parar de oscilar. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, tanto no começo quanto no final desse circuito, pelo fato de eu ter essa curva de aceleração e desaceleração do meu sensor, eu posso estar gerando essas oscilações na estrutura, na base ali que está segurando tudo. Isso pode me gerar ruídos de medição, né? Esse comportamento, que é um comportamento, uma oscilaçãozinha que para, a gente chama esse comportamento de comportamento transiente, tá? Então eu posso ter, tanto no começo quanto no final da medição, algum comportamento transiente por qualquer motivo que seja, porque a minha base é flexível, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, ou porque a agulha, no caso de sistemas com agulha, a agulha sim era flexível e você tinha esse comportamento aqui. Então os 20% iniciais e os 20% finais do meu trecho eu vou descartar para remover essa influência dos comportamentos transientes que eu posso ter. Beleza. Então, desse LT aqui só sobrou 60% aqui no meio. Os outros 40% que estavam nas pontas a gente está tirando. Aí eu tenho esse LN, que é esse comprimento intermediário aqui de 60%, que é o percurso de avaliação, que é onde eu vou medir a rugosidade de fato. São os dados que eu vou utilizar para medir a rugosidade. Beleza. Esse intervalo aqui, eu vou dividir ele em subintervalos IE, ou LE no caso, e esse LE aqui, ele vai ser o nosso comprimento de amostragem. Então, ele vai ser um trechinho pequenininho do meu percurso de avaliação, e nesse trechinho pequenininho aqui eu vou fazer diversas operações. Uma delas é a gente calcular aquela linha média lá, para a gente poder extrair os parâmetros que a gente quer extrair ali, para poder entender como é que está a ondulação, subtrair a ondulação e tudo mais. E eu vou fazer isso em vários LEs que cabem aqui dentro desse LN. Normalmente, esse LT é o comprimento total, foi a primeira coisa que eu falei. Normalmente, esse LE aqui, ele equivale a 20% do LN, né? Então, seria 12% do comprimento total. Às vezes varia um pouquinho, mas normalmente é isso daqui. Então, você pega esse LN, divide por 5 partes e você vai fazer a medição de rugosidade em cada uma dessas 5 partes aí. Beleza, então eu tenho aqui um percurso correto, que é o meu percurso de meio milímetro, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso, eu tenho o percurso correto aqui, que é o meu percurso de meio milímetro. Quais são as métricas que eu posso tirar desse percurso correto? Vamos imaginar que esse percurso correto é um comprimentozinho desse LE aqui, ó. É um desses aqui, ó. Isso aqui é meio milímetro pra gente. Então, beleza. Só um minutinho, pessoal. Teve umas interferências indesejadas aí. Bom, vamos seguir. Acho que parou. O que eu tenho aqui como métricas que eu consigo tirar daqui? Eu tenho primeiro, as métricas a gente chama de R, tá? As literaturas normalmente chamam elas de R. Eu tenho esse RP aqui, que é a distância entre a linha média do segmento e o maior pico. Então tá aqui, RP. Beleza. Depois eu tenho o RV, que é a distância entre a linha média e o vale mais profundo que você obteve neste percurso aqui. Então você tem RP e RV, duas medidas bem simplesinhas, só avaliar o máximo e o mínimo. Depois, se eu juntar o RP com o RV, eu tenho uma outra medida que é o RZ, que ela é a soma, né, da altura do maior pico e da altura do maior vale aqui, da profundidade do maior vale. Então eu tenho esse RZ aqui, que é como se fosse uma média não, como se fosse um parâmetro aí do maior desvio que você obteve com relação a esta linha média. Beleza. Esses parâmetros aqui eles são importantes, a gente vai voltar principalmente no RZ lá para o final, mas eles não são os que se usa
principalmente, né? Quando você vê uma medida de rugosidade, você precisa saber como é que ela foi medida, qual foi o parâmetro utilizado para especificar aquela rugosidade, mas o que se usa em 99,9% dos casos é o que eu vou mostrar agora, que é o desvio aritmético. Como que eu calculo o desvio aritmético? O desvio aritmético ele vai ser a média entre todos os valores absolutos de vale e de pico do perfil, né? Então a gente coloca essa fórmula aqui, como a gente chama ele de RA, e ele é a média, né? Então 1 dividido pelo número de amostras da somatória do módulo das amostras aqui, né? E elas são medidas, lógico, em micrômetros, e elas são medidas a partir da linha média. Então olha só o que tem aqui, ó. Imagina que eu tenho uma medição aqui, ó. Essa linha tracejada aqui é o meu zero da medição original. Beleza. Então eu fui medindo lá, deu isso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a linha média. Aliás, aqui está calculando o valor absoluto já, mas tanto faz. Vamos calcular o valor absoluto então com relação a esse zero aqui, ó. O valor absoluto é esse daqui, ó. Tá vendo? As amostras que eram a linha do valor absoluto é essa tracejada fina aqui, ó. As amostras que estão mais positivas, elas são mantidas. E as que estavam negativas aqui, as que estavam para baixo da linha do zero, vão subir para cima da linha do zero. Então tá aqui, ó. Essa aqui estava negativa, subiu. Essa aqui estava negativa, subiu. Assim por diante. Calculamos o módulo simples. Aí, ó. O que eu tenho aqui, ó? Se eu fizer a média desses valores aqui, ó. Tracejados aqui, né, dos valores dos quais eu calculei o módulo, eu vou ter essa linha verde tracejada aqui, que é a linha do desvio aritmético médio. Beleza. Depois, eu consigo colocar aqui também a linha média. A linha média, ela é calculada com base na curva azul. Então, a linha vermelha é a média da curva azul e a linha verde é a média da curva tracejada fininha aqui, ó. Então, a linha média é aquela que a gente sempre calcula, que a gente calculou no começo, que foi para extrair a ondulação. E a linha verde, como que eu calculo a linha verde? Eu só simplesmente tiro o módulo de todo mundo aqui e calculo a média desse módulo. Eu vou ter essa linha verde aqui. A nossa medida RA, ela vai ser justamente essa diferença entre a linha média que eu tinha e o desvio aritmético médio, que é a média dessa linha tracejada fininha preta aqui que eu tenho aqui. Então ela vai ser essa diferençazinha aqui entre essas duas linhas médias aqui, ó, por perfil. E beleza. Quais que são as vantagens de eu utilizar esse desvio aritmético médio? Eu tenho algumas vantagens aqui. A primeira vantagem é que ele é o parâmetro mais utilizado em todo o mundo, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, 99,9% das aplicações, você vai pegar um rugosímetro lá, você vai fazer a medição de rugosidade e ele já consegue calcular para você aonde que está essa linha média, né? E qual que é o desvio aritmético. Ele calcula também para você com maior facilidade. Se você tiver riscos superficiais, imagina que você fez o processo produtivo lá, mas por algum motivo tem um risco isolado assim na sua superfície. Esse risco isolado ele não vai alterar muito o valor desse RA, né? Porque eu vou fazer as medições nos trechos e se o risco passa por um trecho, esse trecho vai dar uma leve variação, mas ela não vai dar uma variação muito grande, porque a gente está falando de comparação de médias aí, né? Então a média não muda muita coisa. A maioria das superfícies ela possui uma distribuição normal, né? Normal que a gente chama de distribuição gaussiana de rugosidade, com desvio padrão moderado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui, ó, do jeito que a gente está fazendo, a gente está comparando médias. E as médias elas funcionam bem para quando você tem uma distribuição que ela é uma distribuição gaussiana. Então deixa eu rabiscar aqui para vocês, só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Imagina que eu vou ter um perfil lá de rugosidade e esse perfil ele vai ter mais ou menos essa cara assim, ó. Deixa eu pegar uns eixos aqui. Então tá aqui meu eixo X, meu eixo Y
né? Então aqui eu vou ter a rugosidade em micrômetros, meu eixo X está em milímetros. Beleza. Aí eu vou ter a minha medição de rugosidade lá, que ela é toda aleatória zona assim. Beleza. Tá aqui. Se eu fizer uma análise estatística dessa medição de rugosidade aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Imagina que eu tenho picos aqui que tem um valor de rugosidade maior, eu tenho algumas amostras intermediárias aqui que vão ter um valor de rugosidade, né, que é o desvio com relação a essa linha central aqui, menor. Então eu posso fazer um histograma disso daí. Eu posso pegar, vamos fazer um histograma aqui, ó. Então, aqui no eixo X eu vou ter agora a rugosidade em micrômetros, e no eixo Y aqui eu vou ter o número de amostras, né? Então, o que vai acontecer com essa distribuição aí? Eu vou ter aqui no centro a gente teria a média, né? Então, aqui na média eu vou ter a maior concentração de amostras. Depois eu vou acabar tendo uma concentração de amostras um pouco menor conforme eu me afasto da média. A mesma coisa acontece para o outro lado, não necessariamente simétrico, bonitinho, mas mais ou menos assim. Então vamos dizer que aqui você teria a média, o valor médio, que seria, sei lá, de 4 micrômetros. Não vou colocar unidade aqui para não poluir muito, né? Então aqui, por exemplo, você poderia ter 5 micrômetros, 7, aqui 9, aqui 11 e aqui 13. E para o outro lado, negativo, né? Então 4, para cá você teria 3 micrômetros, aqui você teria 1 micrômetro e aqui algo próximo de 0 micrômetros. Então você tem uma média aqui em torno de 4 e você tem uma distribuição que tem uma carinha que é assim, ó. Tem essa carinha aqui. Mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor aqui. Um pouquinho mais simétrica assim, né? Coordenação motora não está permitindo muito, mas essa distribuição aqui é uma distribuição que a gente chama de distribuição normal ou gaussiana. É a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando você tem uma distribuição de amostras que se comporta dessa forma aqui, e você calcula este valor de RA, que é um desvio médio com relação à sua linha central aqui, a sua média, você tem uma boa noção da rugosidade porque a distribuição dela tem essa cara aqui, ó. Mas o que acontece? Vamos dizer que você tem um processo que por algum motivo, ou vamos dizer assim, você tem um material que é muito frágil. Quando você tem um material que é muito frágil, você tem uma distribuição que ela pode ser um pouco mais espalhada. Ela pode ser uma distribuição que tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Certo? Essa distribuição verde aqui, ela pode até ser uma distribuição normal, normalmente ela não é, mas ela pode até ser uma distribuição normal, mas ela tem muito mais espalhamento aqui para os lados do que essa distribuição vermelha aqui, né? Então a gente fala que essa distribuição vermelha, ela tem uma menor variância, que é a mesma coisa que dizer que ela tem um menor desvio padrão. E a verdinha, ela tem uma maior variância, certo? Então o que isso significaria se eu estivesse olhando para essa curva de medição aqui, ó? Vamos dizer que essa azulzinha aqui é de menor variância. Então vamos colocar essa daqui, vamos rotular ela aqui, ó, como menor variância. Beleza. Se eu tiver uma medição que tem uma variância maior, o que vai acontecer? Ela vai ter uma cara mais ou menos assim, ó. Vou colocar os eixos aqui de novo. E ela vai ter uma cara um pouco mais
acentuada assim, né? Por que que ela é um pouco mais acentuada? Porque ela tem valores aqui, ó, de vale e de pico que estão mais longe, estatisticamente aqui dessa média aqui, do que essa de menor variância. Então essa curva aqui ela tem uma maior variância. E repara que uma curva de menor e uma de maior variância podem ter exatamente a mesma média, né? E a média é o que o RA está pegando. Então, o RA ele é uma boa medida de rugosidade quando você entende que a sua variância não é muito grande. Se a sua variância for muito grande, essa medida de rugosidade RA aqui não é uma medida tão boa, porque ela está te dizendo onde que está o pico da sua distribuição, mas ela não está te dizendo o que acontece para os lados, né? Se eu varia muito, se varia pouco, isso ela não diz. Então tem outros parâmetros para isso. Isso daqui é muito normal da gente pegar, por exemplo, um material onde você faz metalurgia do pó, né? Mas eu tô dando spoiler da aula aqui. Deixa eu continuar no slide aqui. A hora que chegar lá vai chegar com mais consistência. Então aqui, ó, a maioria das superfícies possui uma distribuição normal de rugosidade com desvio padrão moderado, né? Então aquela curvinha vermelha que eu mostrei para vocês. E neste caso aqui, esse desvio aritmético médio ele representa bem como que está a sua rugosidade, né? Quer dizer, você não vai ter nenhum sulco muito profundo, nenhum pico muito alto, você vai ter coisas ali que estão bem ao redor daquela média ali que você mediu. Tem algumas desvantagens esse desvio aritmético médio aqui, esse RA. Primeiro que ela não destaca bem quando há irregularidades pontuais, né? Porque aquilo que eu mostrei para vocês, eu posso ter algumas curvas ali que tem uma distribuição totalmente diferente e tem o mesmo RA. Então o RA ele não vai te dizer como é que é essa distribuição estatística da sua rugosidade. Ela não define a forma das irregularidades do perfil. Então a gente tem aqui, por exemplo, alguns perfis aqui, ó, e todos esses perfis aqui têm um RA de 2 micrômetros, mas não necessariamente eles têm a mesma forma, né? Dependendo de como foi feita a usinagem, ó, você tem mais vales, aqui tem mais picos, aqui tem uma falha pontual, aqui ele é mais suave. Todas elas vão ter o mesmo RA. E aqui, isso que eu falei que eu estava dando spoiler, ele é inadequado, ele é um processo inadequado para materiais sinterizados. O que é um material sinterizado? Se fala em metalurgia do pó. Não sei se todo mundo já ouviu falar. Se não ouviu falar, vou dar uma breve explicação aqui. Existe um processo que se chama sinterização, né? É um processo produtivo também. E ele é um processo onde você pega pó de metal, né? Então tem várias formas de você utilizar, de você fabricar pó de metal, e ele é vantajoso porque você pode reaproveitar metal, você pode fazer misturas inclusive de diferentes metais e tudo mais. E aí o que você faz? Você pega um molde, você preenche o molde com esse metal em pó e você aplica uma pressão alta nesse molde e uma temperatura não tão alta assim, né? Não é suficiente para fundir o metal. Então o que acontece? Você vai criar algumas microfusões locais, mas você não vai criar uma grande fusão no seu metal. Então você vai meio que aglomerar todo aquele pó, né? Todos aqueles grãos do pó de metal, e você vai formar uma peça com isso, né? A grande vantagem é que é um processo de produção rápido, e ele não é um processo tão caro, né? É um processo que permite reaproveitamento de material. Você não gera quase sucata, porque você tem ali o pó e você pode reaproveitar pó. Mas o que acontece? Pelo fato de você tá meio que agrupando ali grãos, o material sinterizado ele tem uma rugosidade superficial totalmente diferente, né? Então, se você aplicar um método convencional desse daqui para você medir a rugosidade de um material sinterizado,
Pelo fato dele ter um desvio muito grande com relação à média, você não vai ver absolutamente nada ali com esta métrica aqui de como que é a rugosidade superficial do seu material sinterizado. Então, para materiais sinterizados, isso aqui não é aplicável, né? Na verdade, o material sinterizado é difícil você controlar exatamente a rugosidade superficial dele, né? Devido às características do processo, do próprio processo, de como que ele funciona. Mas enfim, se você precisar, por algum acaso, controlar essa rugosidade, saiba que esta métrica, que é a mais comum, não vale para sinterizado. Aí a gente tem alguns valores típicos aqui dessa média, né, que a gente pode encontrar por aí. O RA ele é dado em micrômetros, né, porque você mede tudo em micrômetros ali, porque você está medindo a rugosidade. E aí, quanto menor a quantidade de micrômetros que você encontrar no seu RA, menor vai ser a sua rugosidade. Então, mais, entre aspas, lisa vai ser a sua superfície. Então, você pode encontrar um RA aqui de 0,01 micrômetros. Isso daqui é um negócio extremamente liso, muito difícil de fabricar. E ele serve para blocos padrão, peças de alta precisão. Isso daqui já é aquele tipo de material que é literalmente espelhado, sabe? É uma rugosidade bem difícil de você chegar. Depois, se você aumentar um pouquinho, 2 centésimos aqui de micrômetro, você já tem aparelhos e calibres de precisão. Sempre que você precisa de precisão, assim, uma alta precisão, aí você precisa de rugosidade baixa. 3 centésimos, calibradores, válvulas de alta pressão, porque aqui na questão de válvulas você já tem uma questão de vedação também, né? Se você tem uma rugosidade alta, você não consegue fazer uma boa vedação. Então, se você vai fazer uma vedação ali de válvula de alta pressão, por exemplo, você não consegue utilizar materiais poliméricos, né? Porque o polímero ele não resiste a alta pressão ali, então você não consegue vedar com polímero. Tem que ser uma vedação metal-metal. E para ocorrer uma vedação metal-metal de alta pressão sem vazar nada, a rugosidade superficial tem que ser bem baixinha. Depois a gente tem agulhas de rolamentos e camisa de blocos de motor, que a gente está falando de 4 centésimos de micrômetro. 5 centésimos, a gente está falando de pistas de rolamentos. Então aqui você vê que são todas peças relacionadas a atrito e desgaste, né? Então aqui você precisa de baixo atrito, né? Por isso você precisa de uma rugosidade baixa. 6 centésimos, válvulas giratórias de alta pressão. 8 centésimos, agulhas de rolamentos grandes. Aqui quando o rolamento é grande, aí você consegue trabalhar com uma rugosidade um pouquinho maior. Depois 10 centésimos, assentos cônicos de válvulas, eixos montados em mancais de bronze. Aqui de novo, o assento cônico aqui é justamente por causa da vedação, né? E aqui o eixo montado em mancal de bronze é por causa do desgaste, que você precisa de uma rugosidade bem baixa. Depois 15 centésimos, colos de rotores de turbinas e redutores. 20 centésimos, mancais de bronze, nylon e cone de tubo sincronizador. Tubo sincronizador, o sincronizador ele é uma peça, uma parte ali do mecanismo que tem dentro de uma transmissão, uma transmissão manual automotiva, né? E você tem o cone do tubo do sincronizador, que é justamente o que vai fazer a primeira sincronização ali das engrenagens com o eixo que está girando, né? Para você não raspar a marcha quando você vai trocar. O sincronizador que faz essa mágica aí. E você precisa, nesse tipo de aplicação, você precisa de uma rugosidade baixa por causa do atrito, mas você também precisa de uma precisão muito boa ali, por isso, e aí a rugosidade baixa também ajuda. 30 centésimos, flancos de engrenagem e guias de mesas. 40 centésimos, superfícies guias de elementos de precisão. Guias também a gente precisa de rugosidade bem baixinha. Daqui para frente que começa a ficar um pouco mais alta essa rugosidade, depois que a gente passa de 1 micrômetro aqui, ó.
Ainda a gente tem 60 centésimos, válvulas de esferas e tambores de freio, né? Aqui por causa do atrito, então o tambor você precisa controlar essa rugosidade. Aí começa 1,5 micrômetro, assentos de rolamentos com eixo de baixa carga e eixos e furos para engrenagens e cabeças de pistão. Então você vê que você já tem aqui aplicações que não são aplicações de precisão, né? Porque a cabeça do pistão aqui, inclusive ela tem que ter uma rugosidade um pouquinho mais alta para ela conseguir levar o óleo junto com ela ali para lubrificar legal. E aí eixo, furo para engrenagem, que já está tranquilo, e assento de rolamento em eixo de baixa carga. Por que em eixo de baixa carga? Porque se a carga for alta, essa rugosidade aqui já está muito alta, ela precisaria abaixar, senão você vai ter muito desgaste. 2 micrômetros, superfícies usinadas em geral, eixos, chavetas, alojamentos de rolamentos. Depois 3 micrômetros, também superfícies usinadas em geral, superfície de referência, superfície de apoio. 4 micrômetros, superfícies desbastadas por operação de usinagem. Então aqui a gente não está nem falando de uma usinagem já mais fina, que 4 micrômetros a gente está falando de uma usinagem um pouco mais grosseira, só desbaste mesmo. Quando você está usinando, você tem uma operação de desbaste, que é uma operação de corte mais bruta. Depois você tem um processo de faceamento, onde você vai fazer ali uma usinagem ali para você remover, melhorar a rugosidade superficial e tudo mais. Aqui nesses 4 micrômetros a gente já não tem esse faceamento aqui, a gente só tem realmente o desbaste, Depois 5 a 15 micrômetros, aqui já é uma rugosidade bem, a gente já consegue imaginar bem como é que é. Quem gosta de academia, pega aqueles pesos ou aquelas anilhas fundidas, só pintadas, essa é a rugosidade superficial dela, 5 a 15 milímetros. Então você tem superfícies fundidas, quase que escapou o N aqui, hein? Superfícies fundidas, superfícies estampadas, e maior que 15 micrômetros aqui, peças fundidas, forjadas e laminadas. Então, principalmente quando você tem uma peça fundida, você faz aquele molde em areia verde e tudo mais, aí a rugosidade superficial sai bem ruim mesmo. E aí, se não for necessário melhorar, ok. Se for necessário melhorar, você vai ter que usinar a peça. Laminação também não é legal, porque é um processo de forja, Tanto forja quanto laminação, você tem bastante impacto na superfície ali e tudo mais. Então já é mais difícil você ter uma rugosidade superficial muito baixa ali. Normalmente ela é alta mesmo. Mas aqui é legal de vocês verem principalmente o tamanho, Vocês terem uma ideia de medidas de rugosidade aqui. Que 15 microns já é uma rugosidade bem alta e você pode chegar a 1/100º de micron aqui. Aí para reduzir essa quantidade de valores possíveis para essa especificação de rugosidade, a gente tem a norma DIN, Depois tem norma brasileira que fez isso também, mas teve a norma DIN. A norma DIN é uma norma alemã, tá? Para quem não conhece, é um padrão das indústrias alemãs aí, por isso que chama DIN, é Deutsche, não sei o que. E não sei o que, ótimo. E essa norma aqui, ela criou uma gama de valores que você pode escolher para especificar a sua rugosidade. Então você não pode simplesmente chegar lá e colocar um valor de rugosidade que você calculou ou que surgiu na sua mente. Você tem uma especificação de rugosidade que você pode utilizar dentro dessa tabela aqui. Então você tem desde 0,008 microns ou 8 nanômetros aqui, de rugosidade, que é uma rugosidade ignorantemente baixa, até uma rugosidade de 100 micrômetros aqui, que é uma rugosidade bem alta, Não consigo imaginar porque alguém especificaria uma rugosidade muito alta, mas deve ter aplicações para isso. Bom, depois da norma DIN, aí a gente tem a norma NBR, no caso aqui é 8404 de 84, e essa norma aqui ela especifica algumas classes de rugosidade, Então você tem 12 níveis aqui, contra, acho que são 7 linhas aqui por 6 aqui, 42 da norma alemã, você tem 12 da norma brasileira,
que atendem às especificações aqui. Então você tem desde 30 ou 30 milésimos ou 3 centésimos de micrômetro aqui, até 50 micrômetros que você pode especificar se você for colocar a sua anotação nesse nível de classe aqui, né? E isso daqui é algo muito difundido no Brasil, então você tem uma rugosidade, normalmente você fala você tem uma N3, N6, N9, e vocês vão ver porque tem um ícone que você coloca no desenho que representa essas classes aqui, né? Então você tem alguns triangulinhos assim, depois eu vou mostrar para vocês que podem representar essas classes aqui. Então, para você saber só a classe, quanto menor o número da classe, menor a rugosidade aqui. Beleza. Aqui, ó, essa tabela eu coloquei ela deitada assim para conseguir deixar o maior possível, então todo mundo vai ter que fazer um exercício de pescoço aí, ou quem estiver assistindo no celular pode tentar girar o celular, né, se ele tiver com a rotação automática desligada. E aí você tem algumas coisas aqui comparando os níveis de rugosidade, né? Então você tem aqui essa escala aqui de cima são os grupos de rugosidades, né? Então por isso que eu falei aquela questão do N3, N6, N9, porque aqui, ó, se você encontrar um símbolo desse aqui no seu desenho, com 4 triângulos assim em cima da superfície, esse símbolo representa que você vai ter uma rugosidade no máximo N3 naquela superfície, né? Então você tem um centésimo ou um décimo ou 5 centésimos ou 25 milésimos aqui, dependendo de como que está a sua resolução aí. E aí se você encontrar só 3 triangulinhos, é uma rugosidade no máximo N6, 2 é no máximo N9 e 1 é no máximo N12, né? E aí você tem aqui embaixo do símbolo aqui a rugosidade máxima que você vai encontrar para cada um dessas especificações aqui, e aqui embaixo tem a tabela de valores segundo as classes aqui da norma brasileira. Depois aqui, ó, a gente tem alguns níveis de rugosidade que você pode encontrar dados alguns processos de produção aí. Então você tem serrar, laminar, planar, tornear, furar, tal. E aí você vai encontrar. Então polimento aqui você pode ter de N1 até N6 aqui no caso, dependendo do seu tipo de polimento. Lapidação de N1 até N5 e assim por diante, né? Então, e aqui você tem aqui, ó, a faixinha branca que é uma faixa para um desbaste superior. Essa achurada de alta densidade aqui, uma rugosidade realizável com usinagem comum, e essa achurada de baixa densidade é uma rugosidade realizável com cuidados e métodos especiais, né? Então o extremo ele está sempre para cima aqui, né? Ou para o lado direito, se você estiver olhando na orientação correta, e o menos extremo está para o lado esquerdo, orientação correta, ou para baixo, se você não está com o pescoço torcido, igual eu estou aqui mais ou menos. Então, para saber, né? Você pode encontrar esse tipo de especificação aqui. Depois a gente tem um outro parâmetro, que ele é um parâmetro menos usual, mas que pode ser utilizado aí, que é o desvio médio quadrático, né? O desvio médio quadrático ele tem essa formulinha aqui. A diferença dele para o desvio médio aritmético é que aqui o desvio médio aritmético era só uma média dos módulos, e no quadrático você eleva cada medição ao quadrado, soma tudo, tira a média e depois tira a raiz, né? Isso aqui é como se for, uma operação muito parecida com o valor RMS que a gente fala, né? Que é o root mean square do sinal. O valor RMS ele é algo que ele também serve para você encontrar algo, não vou dizer que é uma média, mas é algo que represente a amplitude média, da sua rugosidade. Esse ZI aqui, nesse caso aqui, ele é medido a partir da linha média, né? E aqui é uma observação que eu queria colocar para vocês. Alguns autores eles vão aproximar esse RQ aqui por 1,25 de RA.
Só que isso daqui está longe de ser verdade, porque depende muito, muito, muito da sua medição, dos seus valores, né? Então, se vocês encontrarem isso daqui, a menos que você não tenha meios físicos de calcular esse RQ aqui, não use essa aproximação, né? Só use essa aproximação se realmente for, não tem como calcular RQ. Então vamos aproximar ele por 1,25 de RA, mas você pode estar errando feio aí. Quando que eu aplico esse desvio médio quadrático? Eu aplico ele em algumas superfícies onde o acabamento ele apresenta riscos de usinagem bem orientados e superfícies nas quais o RA apresenta pouca resolução. Que tipo de superfície é esse? São superfícies quando você tem alguma ferramenta que passa com certa precisão nessa superfície. Principalmente o torneamento, né? Fresagem também, mas o torneamento é mais típico isso. Porque você tem os riscos ali de quando você passou a ferramenta muito bem orientados, né? E aí, nesse caso, você pode aplicar essa métrica aqui. Ainda também você pode aplicar o RA, que normalmente se faz, mas você pode aplicar essa métrica aqui também. Essa métrica do desvio médio quadrático ela dá mais pesos para valores maiores, né? Até porque ela é justamente feita para calcular algo mais próximo da variância, né? Lembra aquela questão que eu falei para vocês? Maior variância, menor variância? Então aqui a gente consegue calcular coisas que tenham maior variância, né? Você consegue distinguir, na verdade, se você pegar duas medições que têm o mesmo RA, você pode ter valores de RQ diferentes. Então, uma que tem a maior distribuição ela vai ter um RQ maior e outra que tem menor distribuição vai ter um RQ menor. E isso é muito interessante porque você vê que aquela aproximação do RQ ser 1.25 RA está longe de ser verdade, né? Porque se para o mesmo RA eu posso ter diferentes valores de RQ, aquela aproximação não faz sentido nenhum. Eu realmente só coloquei ali porque está na literatura, né? Então vocês vão encontrar aquilo na literatura e eu já quero alertar vocês de que isso não é uma boa aproximação. Aqui já falei, está mais relacionado à variância dos valores. E ele tem algumas desvantagens. Qual que é a primeira desvantagem? Que ele é pouco difundido, essa é a primeira desvantagem. Então não é todo o aparelho, todo o rugosímetro que vai ter essa quantia, essa métrica para você calcular aí. Ele não define a forma das irregularidades, igual o RA também não define essa forma. E ele deve ser acompanhado por outras medidas, como o RZ, por exemplo, né? Então você tem aí uma média do desvio da sua medição, mas você precisa encontrar, você precisa acompanhar essa média aí do seu desvio máximo para você ver realmente se essa média está representando bem ou se ela não está representando legal. Então assim, é uma média que é um parâmetro que não é todo mundo que usa esse RQ, ele tem alguns usos mais específicos. Eu coloquei um exemplo aqui, isso aqui é uma medição real de rugosidade de uma superfície que foi fresada, né? Então você vê aqui, ó, quando a gente fala de distância entre sulcos, você vê aqui que é muito fácil você identificar esses sulcos visualmente e aí você consegue estimar a distância entre esses sulcos aqui. Por que você precisa estimar essa distância entre os sulcos? Primeiro que você precisa saber se existe essa característica, porque se ela existir, você pode aplicar esse desvio médio quadrático aqui, caso contrário você não pode. Então essa superfície aqui seria uma superfície elegível para o uso do desvio médio quadrático. E a segunda coisa é que você, com essa distância entre os sulcos aqui, você consegue escolher as distâncias LE e LN, né, que são o comprimento de avaliação e o comprimento lá da medida que a gente não está jogando fora, né, o comprimento efetivo ali, ó. Então se eu voltar lá naquele slide, talvez eu deveria ter repetido ele para deixar mais perto aqui. Vou até fazer essa edição nesse momento aqui. Agora é só avançar o slide que eu tô nele. Olha só,
eu tenho o LE, que é o comprimento de avaliação, que é esse curtinho aqui que fica dentro do LN. Normalmente a gente divide o LN em 5 partes, então se você olhar aqui, ó, o LN ele vai ser sempre 5 vezes o LE, né? Então se eu tenho uma distância entre sulcos de 0,01 milímetros, né, 1 centésimo de milímetro, até 3,2 centésimos de milímetro, como que eu escolho o comprimento de avaliação e o comprimento lá total? Eu vou só falar de avaliação porque esse daqui vai ser sempre 5 vezes esse daqui. Então, como que eu escolho o comprimento de avaliação? Eu escolho, isso aqui na verdade é uma regrinha, eu escolho ele quase 3 vezes maior do que esse comprimento aqui. Então eu vou escolher ele de 0,08 milímetros, né? Se a distância entre os sulcos é de no máximo 0,032. De 0,032 a 0,1 milímetro, eu vou escolher um comprimento de avaliação de 0,25 milímetros. De 0,1 a 0,32, 0,8 milímetros. De 0,32 a 1, eu vou escolher 2,5 milímetros. E de 1 a 3,2 milímetros, eu vou escolher 8 milímetros. Então tem uma relaçãozinha aqui pra gente seguir. E aí sempre o comprimento de avaliação ele vai ser 5 vezes menor do que o comprimento, o LN aqui, que é o percurso de avaliação, né? E depois depois que eu escolher o percurso, eu tenho que lembrar que esse percurso é 60% do caminho total aqui, né? Então se eu for calcular o trecho total aqui de avaliação, né, o comprimento total de avaliação, eu vou ter que fazer uma continha aqui de multiplicar esse E por 5 o LE por 5 para achar o LN, depois dividir ele por 0,6 para achar esse LT aqui, né? E aí a gente consegue especificar qual é o comprimento que eu deveria medir ali para poder chegar nos valores que eu quero. Aí você me pergunta, tá, professor, mas a gente aprendeu a tirar média, tudo mais, tirar os parâmetros lá para um trecho igual a esse trecho LE aqui, ó. E aí o que eu faço? Porque quando eu tiver uma medição real, eu vou ter esse trechão grande aqui, eu vou tirar 20% do começo e 20% do final, eu vou pegar o trecho que sobrou e dividir por 5, então eu consigo tirar 5 métricas, né? Eu consigo tirar 5 vezes o valor de RA, por exemplo. Vamos dizer que eu estou calculando RA. Consigo calcular RA 5 vezes. O que eu faço com esse RA que eu calculei 5 vezes? Qual que é o meu valor de rugosidade final? E aí aquela resposta que todo mundo adora. O valor de rugosidade final ele vai ser a média dos valores de rugosidade que você encontrou, né? Por causa do RA especificamente. Tem outros valores que não faz muito sentido você pegar a média. Por exemplo, eu vou deixar esse slide aqui que tem os 3. Esse RP, o RV e o RZ aqui, ó. Não faz muito sentido você pegar a média deles, né? Porque você pegando a média, você com certeza vai estar mascarando o maior RP e o maior RV aqui, né? Então, no caso de RP e RV, como ele está pegando o maior pico, você vai pegar o maior dos RPs que você encontrar, e do RV você vai pegar o maior também dos RVs que você encontrar aqui, que é o mais negativo no caso, né? O maior em módulo aqui. E aí o RZ vai ser a distância do maior RP com o maior RV, né? Esse RZ aqui do total. O RA, ele é o valor médio mesmo, não tem problema, né? Então você vai encontrar 5 vezes o valor de RA para o seu comprimento lá de medição. Deixa eu chegar até o final. Aqui. Você vai encontrar 5 vezes o valor de RA, você vai tirar a média dos 5 e você vai encontrar o valor de rugosidade desta superfície aqui que você está medindo. E basicamente é isso. Para a semana que vem, pessoal, o que eu vou fazer? Para a semana que vem a gente tem um testinho de novo. E para o testinho, é um testinho sobre rugosidade, sobre medição de rugosidade. Eu vou pedir para vocês duas coisas. A primeira coisa, vão ter algumas perguntinhas que com essa aula aqui vocês conseguem responder, bem tranquilo. E a segunda parte, vamos dizer assim,
é uma parte onde eu vou pedir para vocês calcularem a rugosidade de uma superfície. Então eu vou dar os dados para vocês numa tabela lá no Excel e eu vou pedir para vocês implementarem essas 4 métricas aqui, ó. O RQ não. Na verdade, pode ser que eu peça o RQ também, mas o RQ ele vai ser bem fácil. Se você conseguir fazer os outros, ele vai ser bem direto. Mas eu vou pedir para vocês implementarem o RA, que é esse daqui, né? Você vê que se você implementar o RA, é só mudar um detalhezinho aqui, vira o RQ. Mas eu vou pedir para vocês implementarem o RA, eu vou pedir para vocês implementarem o RP, o RV e o RZ. E aí eu vou dar um sinal para vocês, aleatório, com ondulação, já adianto, então ele vai ter a cara desse sinal azul aqui, vai ter uma ondulação qualquer. E eu vou pedir para vocês calcularem a rugosidade da superfície. Aí vocês vão calcular essa rugosidade para mim no Excel. Beleza?